Boa tarde! Estamos ao vivo na nossa live de segunda-feira. O objetivo de hoje é a gente conversar sobre estratégias poderosas de conversão de pacientes. Então, eu quero trazer para você aqui algumas dicas como que você pode fazer isso da melhor maneira possível para poder converter em paciente aquela pessoa que chama você no WhatsApp, que chama você no inbox, aí no direct, aquela pessoa que pergunta assim: quanto que custa a sua consulta? Sabe a pessoa que fala isso? Eu quero mostrar para você aqui algumas dicas valiosas para você conseguir converter essas pessoas em pacientes. E também no final da nossa live eu vou contar para você aí como que vai funcionar o nosso projeto, o projeto da temporada do atendimento UAU, onde a gente vai ter um grupo secreto no Telegram. Mas eu vou contar isso mais pro final, tá? Então a ideia é a gente poder conversar. Eu separei aqui alguns materiais, alguns slides para eu poder mostrar para vocês, tá? E já eu vou compartilhar. Tô vendo que o pessoal tá entrando aí, a Ju já tá aí, eu vi que a Rosângela também tá aí. Então sejam todos muito bem-vindos. E a ideia é que a gente possa sair daqui com essas estratégias, tá? Então pega aí papel e caneta e anota tudinho, porque aqui eu vou passar alguns passos práticos para você conseguir converter aí pacientes, para poder ter, né, no seu consultório pacientes. E aí coloca para mim aqui qual que é a sua maior dificuldade quando se trata de conversão. Eu vou já começar a diferenciar a captação da conversão, que tem uma grande diferença, né? Concorda comigo? Ó, captação é uma coisa e conversão é outra totalmente diferente, tá? Então, você que tem aí amigos nutricionistas que você acredita que vão gostar desse tema de como converter pacientes, já coloca ali no aviãozinho, né? Clica no aviãozinho e manda para eles virem para a live também, pra gente poder conversar. Ó, alunas do NCP presentes, sejam bem-vindas, a Rosângela tá aí, né? É uma honra sempre ter alunos aqui. E a ideia é a gente trazer mais conteúdo para você, tá? Então, vamos lá. Eu tava falando da diferença, né? Qual que é a grande diferença de captação para conversão? A captação de pacientes, ela não é você transformar o cliente, né, aquela pessoa interessada, em um paciente. Captação é você mandar, você anunciar, você divulgar o seu trabalho para ter pessoas interessadas no seu atendimento. Então, para mim, eu resumiria a captação como despertar o interesse da pessoa em se tornar nosso paciente. Tá? Eu definiria dessa forma. E qual que é a diferença da conversão? Conversão é quando eu consigo pegar essa pessoa que tem um interesse no meu trabalho, no meu atendimento, e converter ela em um paciente efetivo. Tem uma diferença muito grande quando a gente fala de captação e de conversão. Porque não adianta eu só fazer estratégia de captação, só fazer divulgação, só produzir conteúdo, e as pessoas que chegam até mim, que perguntam o preço da minha consulta, eu não conseguir converter elas em paciente. Faz sentido isso para você? Eu vejo muitas pessoas, né, principalmente quando eu coloco a caixinha de perguntas ali, né, quando eu pergunto, qual que é a sua maior dificuldade aí no atendimento? Eu vejo muitas pessoas falando, é captação, é captar pessoas. Só que tem essa diferença. Uma coisa é você ir lá, captar as pessoas, despertar o interesse delas. Outra, completamente diferente, é você transformar essa pessoa em um cliente, em um paciente. E aqui, hoje, eu vou passar para você essa estratégia de como transformar essas pessoas que têm interesse no seu trabalho em um paciente efetivamente, tá? Então, a gente vai trabalhar já na parte da conversão. Você tem aí várias pessoas entrando em contato com você e aí você vai transformar essas pessoas lá num paciente para começar a atendê-las, tá? Então, qual é a regra top e a primeira essencial? É você conhecer essa pessoa que está entrando em contato com você. A gente tem que gerar um relacionamento. Você não consegue trazer uma pessoa para virar paciente se você não conhece essa pessoa, tá? Então deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui a tela pra gente ver o primeiro. Ó, tá aqui o primeiro ali, ó, regra de ouro, tá? A regra de ouro é você conhecer bem a pessoa que está entrando em contato com você.
E para a gente fazer isso, tem alguns passos, né, que são fundamentais. E o que eu mais gosto é esse questionário ali, que eu chamo de questionário inicial, que é onde a gente vai conhecer essa pessoa, né? Então, se você conhece bem já a sua persona, que é outro passo, entra lá na captação daí, você já sabe quais são as principais dores dessa persona. Agora, eu não conheço, não fiz o estudo ainda da persona. Então, você precisa fazer esse passo aqui, que é você entrar em contato, mandar um questionário inicial, mandar algumas perguntas para quem pergunta aí pelo seu trabalho, pelo preço da consulta, né? Então, o que você vai fazer? Aquela pessoa assim, Nutri, quanto que custa a tua consulta? Como que funciona o teu atendimento? Independente do que ela perguntasse, o preço da consulta, como que funciona o atendimento, você vai mandar essas perguntas, tá? Então, você vai perguntar quais são os seus 3 maiores desejos com o atendimento nutricional. Isso você vai mandar para a pessoa. Então, o que eu gosto de dizer para a pessoa, né? Quando ela entra em contato, eu falo, oi fulano, muito obrigado pelo seu contato. Eu trabalho aqui com abordagem comportamental, onde a gente vai além do plano alimentar. E para que eu possa te ajudar, me responde aqui essas perguntas. E aí eu coloco, quais são os seus 3 maiores desejos com o atendimento nutricional? Qual é o seu objetivo? O que fez você me procurar? Quais são as suas necessidades, as suas dificuldades? Como que você se sente com o seu corpo hoje? E se você pudesse mudar algo, o que mudaria, tá? Você pode adaptar essas perguntas, né? Fazer um pouco diferente, mas o grande sentido aqui é que você possa conhecer a pessoa antes de fazer a oferta. Muda completamente a percepção que essa pessoa tem de você, do que simplesmente se você colocar assim, a pessoa vai lá e pergunta, Nutri, quanto que custa a consulta? E aí você vai lá e coloca, minha consulta é R$200, com retorno. Minha consulta é R$150. A pessoa não te conhece, não sabe o que você entrega, né? Ela não sabe quais são os seus diferenciais. Você não conhece ela, você não sabe se o seu trabalho é bom para essa pessoa. E aí você simplesmente joga o preço assim na cara dela, né? Joga lá o preço. Sem ter feito um relacionamento ali antes. Então, o que é importante? Você enviar esse questionário para fazer esse relacionamento, para a pessoa sentir ali que ela tem um profissional que está vendo ela e não simplesmente querendo vender algo. Porque você já começa a ajudar a pessoa nesse primeiro contato. Eu tive uma paciente que mandou exatamente essas perguntas, assim, qual é o preço da consulta? Eu mandei para ela essas perguntinhas aqui e eu fiz melhor. Quando ela me respondeu as perguntas ali, ao invés de eu passar o preço, de eu mandar, a gente vai ver aqui a questão do PDF explicativo, ao invés de eu fazer isso, eu fui lá e mandei um áudio para ela. Mas eu mandei um áudio falando já da necessidade dela ali, porque ela falou ali as dores dela, ela falou qual era a maior dificuldade dela. Então ela falou que a maior dificuldade dela era a questão da pressão alta, do colesterol, e que ela não sabia que alimentos ela poderia consumir. E já nesse momento eu peguei isso e já fiz um áudio para ela. Oi, fulano, olha só, meu atendimento é assim, assim, assim. E para você começar a mudar essas questões que você me trouxe, você pode fazer isso, 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 isso. E aí a gente pode conversar para que você consiga realmente colocar em prática essas ações, né? Porque ali eu estava simplesmente dizendo o que ela tinha que fazer. Agora, para ela conseguir colocar em prática aquilo dali, ela ia precisar mudar um comportamento. Ela ia precisar ter uma mudança de hábito alimentar, que aí entra a questão da comportamental, da mudança de hábitos, da gente ajudar o paciente a ter motivação, da gente ajudar o paciente a conseguir realmente mudar aquele hábito e manter aquele hábito, não só ele mudar o hábito, né? Porque o mais importante que eu entendo, isso eu falo para todos os pacientes que me procuram, o meu objetivo com ele não é só fazer ele alcançar o resultado. Isso, teoricamente, é fácil. O meu objetivo com ele é fazer ele manter esse resultado.
é fazer ele ter uma mudança de hábitos, é fazer ele olhar a alimentação com outros olhos, dele poder entender que a alimentação é uma coisa que ele vai fazer pro resto da vida, ele não vai poder deixar de comer, ele vai se alimentar pro resto da vida. Isso é o meu objetivo com o paciente. Então não adianta eu só mandar o preço da consulta, porque ele não vai saber que eu tenho esse objetivo se eu não conversar com ele. Então por isso que eu faço essas estratégias. Então, passo 1, tá? Anota aí, passo 1. Mandar um questionário inicial, fazendo algumas perguntas para conhecer essa pessoa, tá? Para entender quais são as demandas dela, quais são as dificuldades dela, para você conseguir ajudá-la já nesse primeiro contato, tá? Quando a pessoa pergunta o preço, ela se surpreende quando ela recebe um áudio ou um vídeo falando ali, dando uma dica para ela, dando uma ajuda para ela e não só dizendo o preço da consulta, tá? Feito isso, depois que a gente vai lá, faz essas perguntas, a gente pode... Tem 2 caminhos, tá? Então aqui a gente chegou num caminho onde a gente tem 2 opções para seguir. A opção que a gente vai enviar para ela um PDF explicativo, aonde a gente vai dizer ali como funciona o nosso trabalho, a gente vai já quebrar objeções, né, de poder dizer, se ela pensa, né, que ela não tem dinheiro, a gente vai quebrar essas objeções ali. Se ela pensa que não vai ter tempo, a gente já vai quebrar ali. Se ela pensa que, tenho filho pequeno em casa, não vou conseguir consultar, a gente já vai colocar nesse PDF explicativo. Então, eu tô fazendo uma série de posts de objeções. Então, vai lá no meu feed depois e pega essas objeções e coloca já no seu questionário, tá? No seu PDF. Então, a gente vai fazer o PDF preparado e pensado nas dores e dificuldades daquela pessoa ali que entrou em contato com a gente, tá? Então, por isso também que a gente vai perguntar para ela quais são as dores dela, tá? Quais são as dificuldades que ela tem, porque aí eu consigo direcionar a minha fala, direcionar ali o meu PDF para essa pessoa. Então, eu vou lá, escrevo, faço esse PDF, onde eu vou colocar brevemente quem sou eu, tá? Quais os problemas que eu resolvo. Aqui não é para colocar currículo, né? Não é para encher com currículo. Oi? A Ju quer que eu paralise os comentários. Peraí, Ju. Tá. Beleza, depois eu volto com os comentários, tá? Pra melhorar aqui pra vocês. Muito bem, então... onde é que eu parei? Para você escrever brevemente o que você faz, tá? Quais são os problemas que você resolve. Então, não é para falar currículo, né? Não é para dizer assim, meu Deus, eu sou graduada e pós-graduada, tenho mestrado, doutorado, tenho 300 mil pós. Não é para isso. Aqui é para você dizer quantas pessoas você já ajudou, que resultados que os seus pacientes já têm. As pessoas não querem saber qual foi a faculdade que você fez, elas querem saber o quanto você pode ajudar ela naquele resultado que ela está buscando, tá? Então, isso é o mais importante. Você também vai colocar aqui como que funciona o seu atendimento, que é você explicar se você faz programa de atendimento, se você faz consulta avulsa, que benefícios que tem, tá? Então, tudo isso você vai explicar no decorrer do seu PDF. Qual é o objetivo do atendimento? Então, você pode colocar ali, por exemplo, se você trabalha com 3 ou mais programas de atendimento, eu vou abrir o meu aqui para vocês verem. Você pode colocar já nesse momento como é que funciona aí e quais são ali os ganhos que essa pessoa vai ter. Tá? Então, deixa eu procurar aqui meu PDF. Tá aqui. Eu já vou mostrar, tá? Depois que eu terminar aqui, eu compartilho lá com vocês. Então, todo o PDF, ele vai ser direcionado para essas dores, para essas dificuldades. Então, você tem que colocar o objetivo. Se você trabalha com 3 ou mais programas de atendimento, você pode colocar o objetivo de cada programa. Tá? Meu programa de atendimento de 3 consultas,
ele tem o objetivo de te ajudar a reduzir até X quilos, ele tem o objetivo de te ajudar a melhorar a sua relação com a comida, melhorar os seus hábitos alimentares, tá? Então, você tem que definir qual o resultado que cada programa entrega ali. E aí você pode colocar aqui o objetivo do atendimento separado em programas que você entrega, ou se você fizer só consulta avulsa, também pode colocar qual é o objetivo da consulta avulsa, tá? Que você tem enquanto profissional no seu consultório, no seu atendimento, qual é o objetivo. Depois você vai pensar ali nas modalidades, né? Se você trabalha com atendimento online, se você trabalha com atendimento apenas presencial, se você faz atendimento em grupo, quais são as modalidades que você trabalha. E para cada modalidade ou para cada programa de atendimento, você vai colocar os benefícios que eles têm, tá? Isso é muito importante, você colocar os benefícios separados aí de uma forma que fique didático, né? Para a pessoa entender o que ela tá ganhando ali, né? Quais são os bônus que ela vai ter, o que ela não vai ter, para facilitar a escolha dela, tá? Então tudo isso tem que estar no nosso PDF, tá? Eu vou mostrar depois como é que eu faço os meus benefícios. E, por fim, o investimento. Então percebe que o investimento, ele é a última coisa que a gente coloca, tá? Por quê? Porque antes dele saber quanto custa, ele tem que saber o valor disso tudo que ele tá ganhando, né? Como assim, Pri, o valor? Não é quanto custa? Não, aqui a gente tem uma diferença básica entre preço e valor. Preço é tão somente o quanto ele vai pagar, né? Preço é o dinheiro, né? É o R$300, R$400. Valor é tudo o que ele vai ganhar. Valor são os benefícios. Então, exemplos de benefícios, tá? Você vai ter de benefício aí uma avaliação comportamental, e-books de receita, cartilhas de motivação, aulas que você pode fazer ou gravada ou ao vivo com ele, por exemplo, aula de rótulos, aulas básicas de nutrição, aulas de receitas, né, ensinando ele a fazer alguma receita. Você pode também dar para ele algum livro que seja digital, ou você pode enviar para casa dele algum livro, né? Se você fizer atendimento presencial, então pode ser livro mesmo. Eles adoram ver o que eles vão ganhar. Então, tudo isso é valor, é o que está agregado ao seu atendimento. Isso ele precisa saber antes de saber quanto custa. Porque quando ele pensa no preço, ele tá ali vendo todos os benefícios e ele tá pensando, isso aqui vai ser caro. Isso aqui vai ser muito caro. E quando você mostra para ele o preço e que ele vê que é acessível, que tá dentro do que ele pode pagar e ainda tem tudo isso de benefício, o preço se torna isso aqui. Porque ele viu tudo que ele vai ganhar, ele sabe que resultado que ele vai ter, ele viu prova social dos pacientes que você já ajudou, ele tá vendo aqui tudo que ele vai ganhar se ele comprar o programa X, se ele comprar o programa Y. Então fica muito mais fácil converter uma pessoa a paciente quando ela vê os ganhos, quando ela vê os benefícios. Diferente de quando a gente simplesmente diz, o preço é tanto. Então isso muda muito a conversão, tá? Então começa a praticar isso já a partir de amanhã. A pessoa entrou em contato com você, a primeira coisa que você vai fazer é mandar as perguntinhas. Depois você vai montar um PDF bonito e vai mandar para ela, tá? Essa é uma das formas. Então, tô explicando todas as formas que tem para fazer. A minha preferida a gente não chegou ainda, que é a chamada de vídeo, tá? A minha preferida é essa. Por quê? Porque é nela que você consegue realmente se conectar com essa pessoa e mostrar para ela um gostinho, dar um gostinho para ela do que é o seu atendimento. Sabe quando você vai na sorveteria, aquelas de, não de buffet, aquelas de, como é que chama, meu Deus, esqueci o nome, gourmet, sabe? Que tem várias opções e que você pega um potinho pequeno com uma bolinha de sorvete. Então, lá, quando você tem muitas opções, você tem dúvida, né? Você não sabe qual que você vai escolher. Você fica ali, será que esse aqui é bom? E aí você pede uma provinha daquele sorvete. Ali você tá definindo, porque você tá provando. É muito difícil depois que você prova o sorvete, você não comprar nenhuma bola ali. É muito difícil, tá? Porque você vai comprar, porque você gostou. Então você vai comprar.
Aqui com o nosso paciente é da mesma forma. Ele vai comprar. Por quê? Porque ele gostou da consulta, porque ele teve um gostinho. Ele vai querer mais. Ele quer o contato com você, ele gostou tanto da sua abordagem, você entregou tanto valor para ele ali, que ele vai querer mais. Ele quer ficar perto de você. Então a gente tem que dar esse gostinho. E esse gostinho a gente dá na chamada de vídeo, tá? A gente dá ali na chamada de vídeo, que é quando a gente vai dar esse gostinho, né? Que a gente vai realmente fazer com que ele sinta o que é o atendimento, que ferramentas que a gente usa, porque aqui é como se a gente fosse fazer uma consulta. Na verdade, a gente já considera isso aqui uma consulta, tá? A gente precisa considerar, porque a gente vai ajudar de forma genuína a pessoa. E esse aqui, pra mim, é o método que mais converte as pessoas, tá? É o método que mais converte. Por quê? Por causa do gostinho. Então, a primeira coisa que você vai fazer é aplicar alguma ferramenta de avaliação, tá? Onde você vai avaliar como que tá a saúde da pessoa, como que tá aí os resultados dessa pessoa. Então, aqui tem duas ferramentas que dá para usar. Uma é a roda da saúde, onde ele tem toda a parte de saúde, alimentação, sono, intestino, que a pessoa vai dar uma avaliação. Então, ela vai dizer de 0 a 10 o quanto que ela está naquele quesito ali que está sendo avaliado. Ou a roda da vida, que tem outros parâmetros, que aí vai ter equilíbrio emocional, vai ter relacionamentos, e a gente consegue avaliar como que está a vida toda do paciente ali. Então, uma forma de fazer a avaliação no atendimento online é essa, tá? É de mensurar qualitativamente como que tá a questão aí da saúde da pessoa. Então, você vai fazer essa ferramenta de avaliação e também uma ferramenta de avaliação do estágio de mudança que a pessoa está. Se ela está em pré-contemplação, contemplação, né, preparação. Para dois motivos aqui, tá? A gente avalia o estágio para poder entender como que essa pessoa está para um processo de mudança, porque uma coisa que a gente precisa ter na nossa cabeça é que um atendimento nutricional não é tão somente um papel, não é tão somente uma dieta. Ele é um processo, né? Ele é um processo de mudança de hábitos. A gente não pode só entregar um plano alimentar e pensar que aquela pessoa vai seguir, tá tudo bem, tá perfeito, ela vai mudar a vida dela, a alimentação dela com aquele papel. Isso é um processo. Há quanto tempo que essa pessoa se alimenta assim? Então aí, se você atende pessoas, né, que têm 40, 50 anos, há 40 anos ela se alimenta dessa forma, há 40 anos ela tem esses hábitos alimentares. Por que ela vai mudar só porque você está dizendo que ela tem que mudar? Ela não vai. E isso entra aqui no estágio de mudança. Se ele está em estágio de mudança ali de pré-contemplação, contemplação, a gente já consegue planejar toda a nossa intervenção em cima disso. E se ele está em estágios mais avançados, também. Então, por isso que é importante fazer essa avaliação. E a pessoa, quando ela vê qual é o estágio que ela está, ela já sai da consulta diferente. Ela já sai ou mais motivada a fazer essa mudança, ou ela já sai pensando que ela precisa do seu atendimento, que ela não vai conseguir sozinha, tá? Então, tem algumas funções aí, avaliar o estágio de mudança. Depois, você pode ainda nessa consulta passar algumas orientações alimentares, tá? E aí, são orientações a partir da roda da alimentação, que é a ferramenta que avalia a alimentação do paciente. E aí, quando eu digo orientações, são orientações, tá? É você dizer ali qual é o ideal e você estimular a mudança dela a partir das perguntas poderosas, a partir da entrevista motivacional, porque você consegue daí ajudar essa pessoa já nessa primeira consulta, que eu chamo de consulta experimental, de entrevista inicial. Cada dia eu falo uma coisa, cada dia eu chamo de uma forma, mas para mim é uma consulta experimental, tá? Que é o nome mais certo, porque ela tá experimentando a consulta. Então isso ajuda muito na conversão, porque ela tá ali, né, de coração, você tá ali de coração ajudando a pessoa. E por final, você vai vender aí o seu atendimento, seja o seu programa de atendimento ou a consulta avulsa. E como que você vai fazer isso? A partir do seu PDF explicativo. Então aqui é o momento que você
mostra o seu PDF. Então, se você está fazendo essa chamada de vídeo, né? Chamada de vídeo é online, né? Eita, Priscila. Se você está fazendo isso online, você pode compartilhar a tela nesse momento e mostrar para a pessoa o seu PDF. Agora, se você está fazendo isso no atendimento presencial, você pode fazer de duas formas, ou ter impresso o seu PDF, ou ter ele numa apresentação aí de PowerPoint no computador. E aí você pode mostrar para a pessoa e ir mostrando passo a passo do PDF com ela, tá? Então isso é muito importante para mostrar para ela o tanto de coisa que ela já passou na consulta e o que ela vai passar ainda lá no PDF, né? No processo todo que vai estar escrito no PDF. Então, sempre que eu termino essa consulta explicativa, que depois que eu aplico as ferramentas, eu gosto de perguntar para a pessoa: e aí, como que foi para você? Superou suas expectativas? Era o que você estava esperando? Me peço um feedback para ela, porque isso ajuda a fazer ela realmente a pensar a respeito da consulta. E eu sempre pergunto, sempre. Eu vou abrir os comentários daqui a pouco e os meus alunos que estão aqui podem confirmar. Eu sempre pergunto qual foi o aprendizado, sempre. Tanto para os alunos quanto para os pacientes. Eles precisam fazer um resumo, como se fosse um resumo na cabeça dele dos aprendizados que ele teve na consulta. Tá? Isso é muito importante. Por quê? Porque ele consegue perceber os ganhos que ele teve ali naquela hora. Ele já consegue ver que ele conseguiu se motivar mais, que ele conseguiu manter um hábito. Então ele consegue trazer à tona isso quando a gente faz o resumo aí da aula, tá? E aí, por último, e também muito, muito, muito eficaz, Pri, eu não fiz o meu PDF ainda, eu não quero fazer chamada de vídeo, e o paciente não aceitou a chamada de vídeo, o que eu faço? Tcharam, temos uma solução para isso. Aqui você pode mandar ou um áudio, ou um vídeo, ou um texto explicativo, tá? Para mim, sempre o melhor vai ser áudio e vídeo, tá? O texto é muito, como é que eu vou dizer, delicado, porque você pode falar de um jeito e a pessoa lê de outro, né? Você tá escrevendo ali, você tá com um humor e a pessoa lá do outro lado recebe com outro humor, tá? Então eu gosto muito mais do áudio, da voz, porque aí eu sei a tonalidade, a pessoa já conecta ali com a minha voz, ou do vídeo do que do texto, tá? Então nesse áudio, vídeo ou texto, você vai colocar as principais dificuldades que a pessoa mencionou lá naquelas perguntinhas iniciais, viu? Tudo começa lá nas perguntas iniciais. Você vai colocar essas dificuldades, você vai citar o objetivo da pessoa, né? Então você tem que falar: se você pensa que é muito difícil emagrecer porque você não tem tempo de fazer as suas comidas, se você pensa que é muito difícil porque você tem uma ansiedade, você tem compulsão por doce, eu te digo que com o meu método você vai conseguir, porque eu já ajudei tantos e tantos e tantos, já ajudei fulano e fulano, e aqui você tá falando o seu diferencial. Eu trabalho com uma abordagem comportamental, eu trabalho com materiais educativos, com ferramentas de nutrição comportamental, aonde você consegue se motivar, aonde você consegue ver aí o que impede você de fazer tal coisa, de alcançar tal resultado, ou de mudar tal hábito. E aí você vai explicar rapidamente como funciona. E esse atendimento a gente faz com 3 consultas, 6 consultas, 9 consultas. Aí você explica, né? E dentro disso você vai ganhar no programa de 3 consultas, tal e tal coisa, no de 6 consultas, tal e tal coisa. Tudo que você colocou no PDF, você vai falar pelo áudio, pelo vídeo ou pelo texto, tá? E aí você pode deixar uma pergunta no final, né? Ou no seu texto aí, ou no seu áudio, que é: gostou? É o que você estava esperando? É o que você procura? Podemos agendar a primeira consulta? Tem disponibilidade tal dia e tal hora, tá? Então é aqui que você vai falar para a pessoa, né? Vai deixar aberto para ela responder, tá? Normalmente, quando manda nessa estrutura, né? Essa estrutura que eu falei, a gente chama de copy, né? Uma copy que realmente ajuda a converter, porque você tá falando das dificuldades, você tá falando do objetivo, você tá falando das dores.
e você tá dizendo a solução que você tem para isso, tá? Então, isso ajuda a converter, traz as pessoas para o nosso atendimento, porque ela consegue perceber o quanto que a gente consegue efetivamente ajudar ela, tá? Eu vou abrir aqui os comentários agora para vocês perguntarem. Vamos lá. Vamos ver, Sabrina entrou. Muito bem. Vamos lá. Agora eu quero que vocês coloquem aqui para mim quais são as dúvidas que vocês têm, que já eu vou comentar. Vou conversar com você aqui sobre o nosso projeto da temporada do atendimento AU, tá? E só pra gente resumir, né, a live, que eu gosto muito desses resumos, a gente falou aqui de alguns passos para você converter pacientes. O primeiro passo de todos é você mandar o questionário inicial lá, né? Que são as perguntinhas, aquelas que a gente comentou. Qual o seu objetivo, que fez você me procurar, quais são as suas maiores dificuldades, como que você se sente com o seu corpo, e aí você pode perguntar outras, tá? Mas essas aqui já trazem um resultado muito bom. Feito isso, você vai aí para a forma como você vai explicar, que você pode mandar um PDF, fazer uma chamada de vídeo, convidar essa pessoa para chamada de vídeo, mandar um texto, um áudio ou um vídeo explicativo, tá? Então, são essas formas que você consegue converter pessoas. Vamos ver aqui agora as perguntas. E quando você está iniciando e ainda não tem todos os materiais, o que deveria ser priorizado? Descobertas da Nutri. Primeiro, quais materiais que você se refere, tá? Coloca aqui para mim. Normalmente, quando a gente está iniciando, a primeira coisa que a gente tem que fazer é divulgação. A gente tem que se divulgar para poder ter pessoas interessadas. Tendo pessoas interessadas, a gente consegue converter essas pessoas interessadas, porque não adianta eu querer converter quem não tem interesse, tá? Eu tenho que ter pessoas interessadas. E aí, para isso, é divulgação, é fazer redes sociais, é fazer conteúdos, né? Produção de conteúdos que resolvam as dores da sua persona. Não adianta só jogar conteúdo lá e eu tô fazendo conteúdo todo dia, eu tenho constância. E aí você vai ver que são conteúdos que a audiência não tem interesse, tá? Tem que ser conteúdos que a audiência, o público aí tem interesse. Devo cobrar a primeira videoconferência? Eu cobro, tá? O que eu fiz? Logo que eu comecei, daí já respondo também ali a descobertas da Nutri. Logo que eu comecei, eu cobrava apenas, eu fazia só presencial, né? Não fazia online. Eu cobrava só o valor da sala lá, que eu atendia por hora, eu pagava por hora, então eu cobrava o valor da sala. Mas eu cobrava. Por quê? Porque eu estava ali, era o meu tempo, eu dava orientações, não passava plano alimentar, né, completo, mas eu dava orientações, a pessoa já tinha uma mudança ali. Eu tive pessoas que passaram nessa primeira consulta e resolveram a questão dela. Obviamente já estavam em estágio de ação e manutenção. Resolveram a questão dela e não precisou do acompanhamento, mas é uma consulta normal, porque você vai passar orientações a partir da roda da alimentação, você vai fazer avaliação, então eu cobro. O que dá para fazer como uma estratégia de marketing daí é você cobrar menos, tá? Você dá um desconto para esse valor, para essa consulta inicial e, além de dar o desconto, se a pessoa fechar um programa aí com você ou uma consulta avulsa não, né? Mas um programa de atendimento aí de 6 consultas, 9 consultas, você dá essa consulta de presente, essa experimental, você não cobra. Porque aí ela vai ter a impressão de que ao invés de 6, tá ganhando 7 consultas, tá? No programa, o ideal é pedir para o paciente pagar o valor de uma vez? Sim, o ideal sim. Aí o que dá para fazer é ele pagar esse valor parcelado no cartão de crédito, mas você recebe em uma vez, tá? O ideal é fazer todo o pagamento para que ele tenha ali o comprometimento com aquele programa de atendimento. Tenho receio que a consulta experimental se pareça com a consulta paga, mas é para parecer com a consulta paga. Tem que parecer, tá? Porque é uma consulta normal. Essa consulta experimental é para ele sentir o seu atendimento, então tem que ser tão boa quanto as outras consultas. Não pode ser uma consulta superficial, porque senão ele não vai sentir, né? A ideia é que ele tenha a prova do seu atendimento. Se ele tiver uma prova que não é verdadeira, ele não vai querer comprar. Então tem que ter uma prova boa, tá?
tenho dificuldade em precificar o serviço. Isso daí é uma dificuldade comum, Malena. É uma dificuldade comum, tá? Em precificar. Uma das coisas que você pode fazer para isso é pesquisar o mercado, tá? Ver quanto que as pessoas estão cobrando, outros nutricionistas, e fazer uma média aí do quanto que você entrega para poder começar, tá? Depois aí tem outras formas da gente ver a questão da precificação. Olha, Mames tá na live. Seja bem-vinda. Depois desse PDF ou vídeo explicativo e a pessoa confirma a consulta que enviamos o questionário pré-consulta. E isso mesmo, tá? Nayane. Depois da consulta experimental é que vem o questionário pré-consulta, que daí eu chamo de anamnese online. Daí é muito mais completo e é lá no Google Forms, tá? Não é esse questionário aqui inicial. Essas perguntas aqui que a gente chamou de questionário inicial é só para você conhecer a pessoa e para converter ela em paciente, tá? Depois tem daí o questionário pré-consulta, que daí sim é como se fosse a anamnese. Quanto tempo deve durar essa experimental? A minha dura em torno de 45, 60 minutos. É como se fosse uma consulta normal, tá? Eu chamo de experimental só para diferenciar, porque a pessoa ainda não é minha paciente efetivamente, mas é uma consulta normal, tá? Como se ela fosse minha paciente. Eu vou aplicar a ferramenta, eu vou dar orientação, eu inclusive converso com ela como se ela fosse minha paciente. Eu não fico dizendo para ela, por exemplo, quando você for minha paciente, você vai ver isso, isso, isso. Não, eu já vou falando, aqui você faz isso porque a gente vai ver isso aqui na próxima consulta. Aí nessa consulta aqui a gente vai trabalhar essa dor aqui de você, essa compulsão aqui a gente vai trabalhar na consulta X, como se ela já fosse minha paciente, para ela já internalizar isso, tá? Como fazer esse programa de pacote online, tá? Paula, muito obrigada pela pergunta, tá? Porque eu gosto muito de diferenciar programa e pacote, tá? Vou aproveitar a tua pergunta para fazer isso. Programa é uma coisa, pacote é outra. Eu, particularmente, aí é uma opinião minha, acho pacote muito feio. Por quê? Porque parece um pacote, sabe? Mas não é um pacote, é um programa. Para mim, pacote é quando a gente pega assim, tem uma consulta, aí eu incluo mais 2 e dou um desconto. Isso é um pacote. Programa de atendimento, ele tem todo um valor por trás. Tem ferramentas, tem materiais diferentes, tem aulas. Então, programa de atendimento é muito mais completo do que um pacote, tá? Como fazer esse programa de atendimento online? Você vai definir com o paciente quantas consultas, né? Se você já tiver pronto, por exemplo, eu trabalho com 6, programa de 6 consultas. Você vai definir o que você vai trabalhar em cada consulta lá com o paciente, de acordo com as dificuldades dele. E aí você vai trabalhando personalizado isso dentro do programa de atendimento. Devemos fazer um contrato? Sim, sempre. Independente de fazer atendimento por programa de atendimento ou consulta avulsa, sempre façam contrato. Sempre. Tem que ter nas cláusulas do contrato cancelamento, se ele não for na consulta e não avisar, o que acontece, se ele desmarcar em cima da hora, o que acontece, tudo isso tem que estar definido no contrato, tá? O atendimento, ele é uma parceria, então tem que ter contrato, certo? Muito importante. Tem o PDF de apresentação e o questionário pré-consulta, que foi o que enviei inicialmente. Ótimo, então você já pode começar, tá prontíssima. É só divulgar o seu trabalho, ter pessoas interessadas e fazer consulta experimental para transformar ela em paciente. Daí você começa, tá? Começa porque o seu conhecimento, né, o que você vai usar com esses pacientes está aqui na sua cabeça, tá? Então o paciente chegou lá, tem dificuldade com doces. Você vai pegar a sua habilidade e vai ajudá-lo a resolver essa questão da dificuldade com doces. Aí eu não tenho motivação para fazer atividade física, você vai ajudá-lo, você pode pegar até uma ferramenta de nutrição comportamental e ajudá-lo a resolver isso, né? A ter motivação para fazer atividade física. Então, o que você precisa para começar, você tem, que é o seu conhecimento, certo? Como seria essa consulta experimental? Expliquei aqui durante a live toda, tá? Como seria a consulta experimental. Dei vários passos aqui, várias dicas para fazer isso. A live vai ficar
salva, aí depois você dá uma olhada lá em como fazer, tá? Tá todo passo a passo ali, inclusive compartilhei as imagens aqui para ficar mais fácil para vocês aí. Esse contrato, como você faz? Como assim, como eu faço? No Word? Eu faço no Word o contrato e coloco ali cláusulas de cancelamento, coloco a questão de se ele cancelar, o que acontece, se eu devolvo o dinheiro, se eu não devolvo. Isso para programa de atendimento, tá? Que ele faz o pagamento antecipado. Para consulta avulsa, você vai só colocar o preço da consulta e daí vai ter outras cláusulas, né? A questão dele se comprometer a fazer as atividades, porque senão ele não vai ter resultado. Tudo isso tem que estar ali, porque às vezes o paciente chega na Nutri e diz, eu vou ver se você vai me ajudar, porque já fui em milhares de consultas, né? Então, isso não dá, né? Você precisa fazer o paciente entender que se ele não fizer o que ele tem que fazer, ele não vai ter resultado. Tipo, é você mesma que faz ou outra pessoa? Eu mesma, tá? Eu levei no advogado o contrato, eu escrevi o contrato, dei para um advogado conferir, ele arrumou lá umas cláusulas que eu tinha que arrumar e hoje eu tenho o meu contrato ali que eu só vou trocando, né, os nomes, os dados do paciente e mando para eles, tá? Mas eu que mando antes dele começar o programa de atendimento. Então, quando ele tá na consulta experimental, que, vou fechar, eu já pego o contrato e já mostro para ele, já dou ali, já coloco o preço que ele vai pagar, tudo bonitinho ali, determinado, e dou para ele. Ele vai assinar, eu assino e ok, cada um fica com a sua via. Sim, e como que faz as cláusulas? Tem vários modelos na internet, tá? Então pega na internet um modelinho e leva para um advogado conferir. É importante que um advogado dê o aval aí, né? Porque um contrato tem que ser válido, né? Se não for válido, não adianta nada o paciente assinar. Precisa registrar em cartório? Não precisa. A única coisa que precisa é ter uma testemunha assinando junto, tá? Para ser válido. É a única coisa. De nada. Muito bem. Então, agora... Afoguei até. Agora eu quero contar para vocês como que vai funcionar a volta da temporada do atendimento UAU, tá? Então, eu comecei, deve fazer um mês mais ou menos, uma temporada de atendimento UAU, onde eu entrava aqui ao vivo e chamava algum nutricionista para analisar o atendimento. Não era bem uma análise, era uma ajuda, né? Se tinha dificuldade com o paciente aí, com compulsão, com ansiedade, transtornos alimentares, eu ajudava esse nutricionista a realmente conseguir mudar lá o paciente, né? Ajudar o paciente. Então, eu entrava ao vivo e dava estratégias, dava ferramentas. Todo mundo que entrou ao vivo ganhou algum presente, né? Ganhou alguma ferramenta que eu enviei para a pessoa depois para ela poder usar lá com esse paciente, tá? Então, como é que vai funcionar agora? Eu tive feedbacks de alguns alunos meus que disseram que muitos nutricionistas não estavam querendo entrar ao vivo por vergonha do paciente, né? O paciente tá ali na live também acompanhando. Então, o que eu decidi fazer? Eu decidi fazer um grupo secreto, tá? E aí vai ser um grupo lá no Telegram, aonde eu vou colocar o link depois na nossa bio lá para você entrar. E aí esse grupo, ele vai ser aberto uma vez por semana. Então, toda sexta-feira eu vou abrir o grupo, você vai poder perguntar, você vai poder falar e eu vou responder aí a sua dúvida, o que você quiser, eu vou responder lá nesse grupo. E nesse grupo, quando eu abrir o grupo, eu vou abrir ele em vários horários diferentes para dar a chance para todas as pessoas. Então, quando eu abrir o grupo, a primeira pessoa que colocar eu quero, ou quero ser analisado, quero ajuda, a primeira pessoa que falar lá vai ser a pessoa que vai ser analisado na temporada seguinte, tá? Então, por exemplo, a gente vai abrir o grupo sexta-feira e as análises da temporada do atendimento UAU, elas vão acontecer sempre na segunda-feira, tá? Então, na segunda-feira, às 19 horas, a gente vai entrar ao vivo no Zoom para eu fazer essa análise, para eu fazer essa temporada aí do atendimento. Então, a primeira pessoa que colocar lá no grupo na sexta vai ser a pessoa que vai entrar ao vivo comigo no Zoom. Todo mundo vai poder entrar no Zoom para assistir, mas quem eu vou ajudar vai ser uma pessoa. Então, lá no Zoom, quem ainda não conhece o Zoom, é um aplicativo, um site, onde a gente entra ao vivo e todo mundo pode mostrar a câmerazinha e o microfone, né? Então, essa pessoa vai poder abrir o microfone, vai poder tirar todas as dúvidas dela
comigo ao vivo durante 1 hora, tá? Então toda segunda-feira a gente vai fazer isso. E esse grupo só vai ser permitida a entrada de profissionais nutricionistas, né, para poder resolver aí a questão do atendimento. Então, a gente vai liberar o grupo, o link para você entrar. E eu vou começar essas lives, né, ao vivo, essas aulas ao vivo lá no Zoom, depois que a gente tiver 1000 inscritos nesse grupo, tá? Depois que a gente tiver 1000 participantes nesse grupo. Então, ó, quando eu colocar o link, compartilha com amigos aí, nutricionistas, porque depois que a gente tiver 1000 pessoas nesse grupo, eu vou começar a liberar pra gente conseguir fazer essa temporada, tá? Então, acredito que vai ser muito legal. E esse Zoom, ele só pode 100 pessoas, tá? Então, é importante que você entre na hora, porque depois que fechar a 100, e aí não sou eu, é o próprio Zoom que não deixa, ele não vai deixar mais ninguém entrar. E aí você não vai perder essa live, né? Essa aula, e vai perder de aprender, né? Porque sempre que a gente olha, a gente tá ajudando outra pessoa, a gente ganha muito, a gente aprende muito, porque a dúvida de um colega pode ser minha dúvida também, tá? Então, eu sugiro que você entre logo na aula ao vivo, assim que eu colocar lá o link, você já coloca o lembrete para entrar, porque senão realmente você vai ficar de fora, tá? Então, ó, a partir de amanhã eu vou liberar esse grupo, eu vou liberar o link do grupo para você entrar, é um grupo secreto no Telegram, só vai poder entrar profissionais, tá? Então você não vai precisar ficar aí encabulado em compartilhar o case do seu paciente para eu poder te ajudar. Então, se você tiver paciente aí que tá com transtorno alimentar, paciente que tá com compulsão por doce, que tá com ansiedade, tá com falta de motivação, tá, sei lá, ocioso nessa quarentena, o que você quiser, você vai poder me perguntar e eu vou ajudar você lá com ferramentas de nutrição comportamental, materiais, vou ajudar você bem específico aí na sua dificuldade, tá? Porque a minha intenção é que você possa ajudar mais pessoas aí no seu atendimento. Beleza? Não é gratuito, vai ser pago, é gratuito. Que bom, Fernanda, que você me perguntou isso, tá? É gratuito, tá? Ninguém vai precisar pagar nada, minha luz ficou... esquentou. Ninguém vai precisar pagar nada, tá? Ai, só um pouquinho. Deu. É um grupo 100% gratuito, onde você vai ter acesso aí por um tempo, né? A gente vai fazer uma temporada de atendimento alto, então a gente vai fazer 3 meses dessa temporada, aí depois a gente fecha o grupo e analisa aí como que foi. Se vocês realmente usarem, né, esse momento, aí eu vou continuar, tá? Agora, se entrar poucas pessoas, se ninguém falar eu quero, daí eu não vou fazer, tá? Porque a minha ideia é que vocês tenham um benefício com isso, né? Que eu consiga ajudar vocês. Porque se eu entrar lá e não tiver ninguém para eu ajudar, não tem sentido, né? Então, como entrar no grupo? A partir de amanhã eu vou colocar o link para você entrar nesse grupo, tá? E aí toda sexta-feira eu vou abrir o grupo para você falar, para você perguntar. É gratuito, tá? Então toda sexta-feira a gente vai abrir. Aí eu vou abrir em diversos horários. Vou abrir na sexta de manhã, vou abrir na sexta meio-dia, vou abrir na sexta de tarde. Cada semana vai ser um horário diferente. Para você, por exemplo, eu trabalho, eu nunca vejo de manhã. Eu vou abrir de tarde também, então você vai ter oportunidade. Mas eu trabalho o dia todo, eu vou abrir de noite também, tá? Então cada semana vai ser um horário diferente aí. Então é só você ficar ligado na sexta-feira. Hoje é sexta, hoje é dia do grupo abrir, vou ficar ligado. Então fica ligado, quando abrir, a gente coloca lá, grupo aberto, e aí você pode falar, você pode perguntar. Beleza? Mais perguntas aqui? Alguém tem mais perguntas? Dúvidas, considerações? Muito bem, então coloquem para mim aqui quais foram os aprendizados da live de hoje. Pode ser em uma palavra, o que você mais ficou aí, ou uma frase, coloca aqui para mim, para eu saber, né, que realmente você viu. Não vou avisar, vai ser surpresa. Toda sexta-feira vai ser surpresa, tá? Só sei que vai ser na sexta. Vai ser toda sexta, agora o horário vai ser surpresa. Vamos lá, pessoal, perguntas, dúvidas?
sempre nos inspiras. Ó, Gi! Gi, seja muito bem-vinda. A live vai ser uma vez por semana. Aula. Sim, os dois, tá, Lari? Na segunda-feira a gente tem live às 18 horas aqui no Instagram, tá? Então já marca aí no seu calendário toda segunda às 18. E às 19 a gente entra ao vivo na temporada do atendimento aula. Beleza? Então toda segunda, 18 e 19. Muito bom. Novidade, crescimento e preparação. Isso aí. Aqui o nosso lema é crescimento, né? A gente tá sempre buscando crescer e ajudar as pessoas, tá? Então é de coração para ajudar vocês aí nos desafios do atendimento. Muito bem. Muito bem, adorei ficar aqui com vocês. Foi uma honra compartilhar aqui e contar essa novidade que eu tava mega ansiosa em contar para vocês. A Nayane, gostei demais da explicação sobre a consulta. Ah, que show! Obrigada, Nayane. Legal. Rosângela. Muito bem. Então tá, pessoal, foi uma honra ficar aqui com vocês. A live vai ficar salva, tá? Para você poder assistir depois. E a gente vai conversando aí nas redes sociais. Se precisar de mim, é só chamar e se preparem para entrar no grupo secreto. No canal lá, no canal não, tá? É grupo, no grupo secreto lá do Telegram, pra gente poder fazer essa temporada do atendimento aula. Grande beijo, tchau, tchau!